Boa noite. Quero te convidar a sentar. Eu me chamo Eduardo e eu sou cristão que tenho lutado contra a intolerância, a murmuração, o isolamento, a raiva, a soberba. Neste ano estou focado na murmuração e no isolamento, mas eles são várias dificuldades aí. A gente tem vivido um processo bem importante ali com a turma do CR. Deus tem falado muito comigo sobre essa restauração que Ele está fazendo nas nossas vidas. E estou feliz, irmãos, nós estamos aqui hoje, expectativa de Deus nos mostrar algo novo, de nós lermos a palavra de Deus e sairmos daqui diferentes. Maravilha! E meus irmãos, queria convidar vocês, quero dividir com vocês alguma coisa que Jesus falou comigo, já dividi com o pessoal lá do Campus IP há umas semanas atrás. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia, acessar em Filipenses 4. Nós estamos no ano de avançar, continuamos buscando o avivamento, e eu queria falar hoje então sobre isso, sobre buscarmos a presença do Deus da paz, de buscarmos a presença do Deus da paz. Mais para frente eu vou falar um pouco sobre essa coisa da presença de Deus, que parece meio difícil de entender, mas vamos lá. Queria que nós começássemos lendo algo que o apóstolo, que escreveu essa carta, o apóstolo Paulo, falou sobre ele mesmo, sobre uma realidade que ele vivia, que está lá no versículo 11. Então, vamos ler Filipenses 4, 11, 12 e 13. Digo isso, não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado, como de ter fome, tanto de ter em abundância, como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Paulo estava dizendo, olha, eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. E o segredo dele era, aquele que está comigo, ele me fortalece. Então, por causa da presença de Deus que ele tinha com ele, ele conseguia viver contente e enfrentar todo e qualquer desafio que viria pela frente. Então, irmãos, Paulo andava com Deus da paz. Deus da paz estava com Paulo. E eu queria que nós estivéssemos dando uma olhada no que ele veio falando antes, nesse mesmo capítulo, porque ele vinha ensinando como nós podemos viver essa realidade. Esse já é o fim, o que nós lemos agora. O começo era uma série de instruções, de encorajamentos que ele estava dando para aquela igreja e é para nós hoje. Não queria que nós estivéssemos lendo alguns textos desse mesmo capítulo e aprendendo algumas coisas. Sabe, eu estou convencido, obrigado, eu estou convencido de que essa coisa de nós estarmos andando com Deus da paz, passa por 3 passos que Paulo estava dando ali. E a primeira máxima de Paulo ali, é que a oração nos traz paz que excede todo o entendimento. Paz que vai além das circunstâncias que nós vivemos, além dos desafios. Ali no versículo 4 em diante, esse texto que eu vou ler agora é bem conhecido, né? Mas no 4 e 5 ele diz assim, alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se, que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Esse sujeito está numa cadeia que não devia ser nada amistosa. Ele está lá, não sabe se morro hoje, não sei se morro amanhã, etc. Uma situação difícil. Então, às vezes a gente fica pensando, né, alguém que está numa situação legal, falar, dizer alegrem-se, é fácil. Mas ele não vivia situação fácil. Ele vivia desafio grande na cadeia. E ele estava dizendo, alegrem-se sempre. Alegrem-se sempre. Perto está o Senhor. De novo, irmãos, evidência de que era a presença de Jesus que ele vivia, aquele nível de presença que fazia ele poder ter, então, essa capacidade de estar contente, mesmo naquela situação. Né? Então, alegrem-se. E, a seguir, ele já começa a dar uma direção para nós.
que é o versículo 6 e 7. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então ele está dizendo que como nós chegamos até a paz que vai além das circunstâncias, além das situações, além do entendimento, orando, colocando nossos pedidos, mas ele disse, junto com isso, agradecimentos, as ações de graças, falando com Jesus. Dediquem tempo de conversa com Jesus, falando sobre os pedidos, falando sobre as coisas que tem para agradecer, e vocês vão começar a experimentar essa paz. Amém? Vocês acham que isso é possível? É totalmente possível. É o que a palavra de Deus diz. Alguém numa situação dificílima na cadeia pode ter paz além das circunstâncias. Sabe, irmãos, que se você conhece algum missionário que está em situação de perseguição, em algum país em que ele pode ser morto a qualquer momento, ele não pode pregar direito porque há perseguição religiosa, ou um missionário que está numa situação de pobreza, um país extremamente pobre, de extrema pobreza, você fala com uma dessas pessoas e ele vai dizer, estou no melhor lugar que eu poderia estar, estou no melhor lugar que eu poderia estar, estou alegre, estou feliz. Mas como assim? Como assim? Me explica como. Porque eu estou no lugar onde Jesus quer que eu esteja. E essas pessoas começam a viver, por causa dessa dependência de Jesus, a paz que vai além do entendimento. Como assim? Eu não consigo entender como é que tu está em paz. Está perseguido. Não consigo entender como é que tu está em paz. Está em situação precária, as pessoas à tua volta estão em situação precária, está num país dificílimo. Não consigo entender como é que tu está em paz. Pois é, vai além do entendimento. Vai além do entendimento. É a graça de Jesus sobre a vida da pessoa. E meus irmãos, isso é a proposta para nós. Jesus, ele pode dar para mim e para você uma paz que nada nem ninguém pode tirar. Amém? Você acredita nisso? Sim. Nós precisamos viver isso, irmãos. Só que aí que está, depende de nós termos aquele tempo reservado e local para orarmos, para falarmos com Jesus, para falarmos sobre aquilo que nos preocupa, para falarmos sobre aquilo que nós temos para agradecer. Nós precisamos reservar esse tempo. E aí nós vamos experimentar uma paz que ninguém pode tirar, nem nenhuma circunstância pode tirar. Experimentemos, irmãos, essa paz. Interessante que eu estava lendo essa semana, de novo, já tinha visto isso, né? Um evangelista, o Billy Graham, um dos maiores, mais conhecidos, né, americanos, pregadores do evangelho, ele disse que nos seus 99 anos, ele falou que ele queria encorajar as pessoas a estarem mais perto de Deus, e a frase que ele deixou foi a seguinte: dobre seus joelhos e ore até que você e Deus se tornem amigos íntimos. E ele estava dando isso como uma sugestão para ser feliz. Ele estava dizendo, é assim que vocês vão encontrar alegria, assim que vocês vão encontrar... E ele tem toda a razão, porque a Bíblia é que diz isso para nós. Então, irmãos, a oração é o caminho para nós termos paz que nada nem ninguém pode tirar. Esse é o primeiro passo que Paulo ensinou para experimentar aquela situação que ele estava vivendo. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Essa promessa para mim é muito importante. Poder ter paz, se eu fizer a coisa certa, que é a oração, poder ter paz. Sabe, irmãos, que eu atendo pessoas, né, que estão em diferentes desafios. E eu já atendi diversas pessoas, mas agora eu tenho duas na minha mente, que são mais recentes, né? 2 irmãos que me procuraram, um deles dizendo, quero recomeçar, estou afastado das coisas de Deus, preciso voltar, quero recomeçar, não me sinto bem, estou desempregado e etc. Não, vamos orar, vamos, eu te recomendo que tu comece a fazer diariamente o teu tempo de oração. Vamos fazer? Vamos fazer. E eu vi ele, de fato, vestir essa camiseta e fazer o seu tempo de busca por Jesus, mas com sinceridade, diariamente buscando Jesus. Pouco tempo depois, ele começa a dizer, estou vivendo outra realidade, estou vivendo... Parece que a pessoa ressuscita, assim, parece que os monstros que tinham antes já não são monstros, já não tiram a paz mais. E esse é o maior milagre, irmãos. Só que sabe o que acontece?
junto com isso, eu vejo as circunstâncias da pessoa mudarem também. Muitas vezes as circunstâncias mudam. Parece que era só o que Deus esperava para aquelas circunstâncias deixarem de ser tão difíceis, né? E aí tu vê o sujeito que estava há não sei quantos meses sem emprego, recebeu uma proposta, não deu a primeira entrevista, daí logo em seguida recebe uma segunda. Qual que é a probabilidade disso acontecer, irmãos? Aí na segunda é empregado, pastor, agradeço, estou empregado. Irmãos, é Jesus, é Jesus. Estava esperando que nós encontrássemos na oração a paz que a gente precisa. Falei com outra pessoa dizendo, olha, estou pensando até em tirar minha vida, nada dá certo. Tivemos uma conversa desse tipo. Te encorajo a tu dar esse passo de se comprometer em buscar Jesus, em oração e tudo mais. 2 dias depois, ele vai me dizer, tudo mudou, estou vivendo outra realidade. Tá, mas o que houve? O que aconteceu? Não, mudou que eu estou me sentindo agora para cima, feliz, estou empolgado, estou motivado, vai dar certo e tudo mais. A pessoa ressuscita emocionalmente, simplesmente porque se determinou a orar. E é isso, irmãos, que Paulo está nos encorajando a fazer. Vamos orar, vamos orar. Orar para experimentar a graça de Deus vindo sobre nós, a paz que vai além do entendimento. Então, quero te encorajar você a ter vida de oração diária. Isso vai te trazer algo que ninguém pode tirar, nada pode tirar, nenhum problema pode tirar. Então, busca o Senhor em oração, busca o Senhor em oração. A outra máxima que eu queria que você guardasse no seu coração é o que Paulo começa a falar ali no verso 8, que nós deveríamos ter o nosso pensamento focado em Jesus. E eu vejo que esse é um meio caminho para o terceiro passo que Paulo vai dizer, de encontrar com essa presença do Deus da paz. Então, o que eu estou dizendo como segundo ponto dessa mensagem? Que você ter o teu pensamento focado em Jesus é o caminho para um novo nível de espiritualidade. É o caminho para o avivamento. Depois que você já tem vida de oração, você tem o teu pensamento focado em Jesus, você está, então, quase acessando um novo nível espiritual que Paulo vai trazer depois. Então, segunda máxima para nós é pensamento focado em Jesus. Paulo vai trazer ali, versículo 8, dizendo assim, finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Seja isso o que ocupe pensamento de vocês. Hoje de tarde a gente está falando com alguns irmãos sobre isso, né, sobre a capacidade de memória que algumas pessoas têm. Eu me lembro, é engraçado que eu não consigo me lembrar exatamente quem foi e qual situação, mas eu me lembro, eu acho que eu era criança, de me surpreender com alguém que dizia o seguinte, olha, falava para a esposa, né, tu te lembra daquele carro que nós tivemos, aquele Fusca? A placa era tal, 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 tal. Daqui a pouco ele dizia, e a Brasília, tu te lembra? Placa tal, 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 tal. Ele sabia as placas dos carros que ele teve lá, do primeiro carro que ele teve, de todos os carros que ele teve, ele sabia o número da placa, de cabeça. Impressionante, né, como a memória funciona. Depois, eu me encontrei com me lembro disso, numas férias, 2 caras que eu pouco conhecia, assim, né? Eles começaram a conversar sobre futebol, e eu sou zero à esquerda sobre futebol, não sei nada, né? Se me perguntar sobre o Grêmio, eu sei que uma vez o Mazzaropi foi goleiro do Grêmio, né? Paulo ficou impressionado com a minha memória. Então, eu não sei nada de futebol. Daí esses caras começaram a falar sozinho, né, sobre futebol. Mas eles lembravam de coisas assim absurdas, né? Tu te lembra aquele jogo Flamengo contra o Vasco e foi placar tal, e tu te lembra que o fulano foi expulso e esse foi em 80 e poucos. Mas tu te lembra que em 90 aconteceu tal? Tu se lembra? Nesse ano eu me lembro da escalação do time, era A, B, C, D. E eu disse, mas que memória, os caras têm uma memória de computador para esse negócio de futebol, né? E aí, por que eu estou trazendo essas coisas, irmãos? É porque nós temos, às vezes, memória para um monte de coisas que funciona muito bem, e coisas da Bíblia a gente não sabe quase nada. Coisas da Bíblia a gente não sabe nada, quase nada, sobre Deus, né? Então, irmãos, a gente precisa começar a colocar a nossa memória mais focada. Paulo está dizendo, olha, se tem alguma coisa do reino de Deus, coloque o pensamento de vocês nessas coisas. Coloquem a mentalidade de vocês nessas coisas. Seja qual for a área da sua vida que você esteja pensando,
pense em como isso vai apontar para Jesus. Pense nessas coisas, nas coisas que vão te levar para perto de Deus. Ocupe o teu pensamento com a palavra de Deus, com as coisas de Deus. Essa semana eu li uma frase de um pregador conhecido, Paul Washer, que ele diz o seguinte: me diga o que ocupa sua mente e eu te direi quem é o seu Deus. Me diga o que você... Forte, né? E eu fiquei pensando muito nessa frase. Me diga o que ocupa o teu pensamento e eu vou te dizer quem é o teu Deus. Vou dizer qual é a prioridade da tua vida. Irmãos, nós precisamos colocar o nosso pensamento mais focado na palavra de Deus, mais focado nas coisas de Deus. Guardar isso vai fazer muita diferença. Em momentos de dificuldade, principalmente, você se lembrar de um texto que você memorizou, faz muita diferença. Faz muita diferença. Eu fazendo essa pregação, fiquei pensando, por que eu não posso memorizar o texto todo dessa pregação, né? Vai ser importante para mim. E eu memorizei, há um mês atrás, memorizei o texto todo dessa pregação. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez lhes digo, alegrem-se, que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. O que aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Essa última parte, irmãos, é o nosso terceiro ponto. Paulo disse, o que vocês aprenderam, receberam, ouviram de mim e até viram em mim, isso coloquem em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Agora ele está falando, com certeza, de um novo nível. Primeiro ele disse, a paz vai guardar a mente e o coração de vocês. Mas agora ele está dizendo, o Deus da paz, o próprio Deus da paz vai estar com vocês. É um outro nível, meus irmãos, de espiritualidade que ele está falando aqui. E sabe uma coisa interessante? Eu estou dizendo aqui agora, então, que se eu unir a oração ao pensamento focado em Jesus, a prática da palavra de Deus, o serviço no reino de Deus, eu vou experimentar, então, a presença do Deus da paz. Quando eu me converti, tinha uma coisa que era confusa para mim, porque às vezes eu ouvia as pessoas orando da seguinte forma, Jesus, agora entramos na tua presença. Daí eu pensava assim, como assim? Jesus está em todos os lugares, como assim tu entrou agora na presença de Jesus? Tu sempre esteve, né? Só que hoje eu entendo o que se quer dizer com isso, porque lá no Antigo Testamento, Deus já era onipresente, já estava em todos os lugares. Mas o que acontecia, por exemplo, com Moisés? Tinha lá o tabernáculo, e quando Moisés entrava lá, diziam que lá estava a presença de Deus. Lá estava a presença de Deus. Por quê? Porque era uma presença de Deus de outro nível. Era uma presença de Deus, outra qualificação, era intensa, era absurda a presença de Deus lá. Tanto que Moisés saía e o rosto dele brilhava, né? Já falamos sobre isso aqui. Então, a presença de Deus era outro nível lá dentro. E é isso, irmãos, que eu acredito que nós precisamos encontrar, que nós precisamos buscar. E isso só acontece, como nós ouvimos aqui na conferência, com quem está engajado na missão. Os milagres são para quem está em missão, quem está indo, quem está decidido a praticar a palavra de Deus. Esse vai experimentar uma presença de Deus qualificadíssima, profunda, e é isso que nós queremos buscar. Amém, irmãos? Sabe, teve momentos da caminhada cristã que eu senti a presença de Deus de maneira diferente, e nem sempre foi, às vezes foi fazer uma coisa bem simples. Eu me lembro de alguns momentos em que eu estava cooperando, por exemplo, varrendo a igreja, ou ajudando em alguma reforma da igreja, e tinha um sentimento, uma sensação que Jesus estava ali do lado. Era a presença de Deus de uma forma assim, muito clara, dava para sentir a presença de Deus em algum serviço desse tipo.
Então, irmãos, Deus está nos convocando a nós nos engajarmos com alguma coisa, talvez, que a gente já sabe que deveria estar fazendo, mas nós não estamos. Porque aparecem N coisas para nós fazermos, nos distrairmos, nos envolvermos, e aquilo que eu sei que Jesus queria que eu estivesse fazendo, eu não estou. Então, eu não experimento esse sobrenatural que nós estamos sempre buscando, esse avivamento que nós tanto queremos. Eu gosto, lá em Tiago 4:8, tem um texto que diz assim: cheguem perto de Deus, e Ele se chegará a vocês. Então, é um movimento nosso, na direção dEle, que faz com que a presença dEle se manifeste. Lá no versículo 9, eu acho interessante como Paulo falou isso, que eu acabei de recitar, sobre o que vocês viram em mim. Paulo disse, o que vocês viram em mim, coloquem em prática. Parece uma coisa meio arrogante, né? Dizendo, o que eu faço é o que vocês deviam fazer. Eu sou o exemplo de retidão. Mas não era nada disso que Paulo queria dizer. E eu quero até trazer 2 textos para que fique bem claro que não era isso que ele queria dizer. Lá em Romanos 7, Paulo tinha dito sobre si mesmo o seguinte, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Pois eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não realizá-lo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Mas é interessante como ele desenvolve esse raciocínio, dizendo lá no capítulo 8, que pelo Espírito, ele diz, se vocês pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Então ele está dizendo, olha, eu estou com muita coisa ainda que eu não consigo fazer, que eu queria e não dá, que eu falho e tudo mais, mas eu sei que estou indo na direção do Espírito Santo para que isso mude. E aí sabe o que ele disse lá em 1 Coríntios 15:10? O seguinte, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Pelo contrário, eu trabalhei muito mais do que todos eles. Ele está falando dos outros apóstolos. E aí tu fica pensando, fez mais do que todos, está de novo com arrogância, Paulo. Mas ele completa dizendo o seguinte, todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Então ele estava querendo dizer o quê? Dizendo assim, o que vocês viram em mim, coloquem em prática. O que a gente vê em Paulo? A gente vê um homem que dizia, é só Deus que pode fazer. Eu não posso nada. Preciso continuar buscando o Espírito Santo para mortificar as obras da minha carne. Em mim não habita bem nenhum. Eu preciso, o que eu queria fazer de certo, eu acabo errando. Então eu preciso muito do Senhor e a graça dele é o que está fazendo esses frutos que vocês estão vendo. Irmãos, então essa é a prática que a gente precisa. A gente precisa de dependência de Jesus e disposição para acertar o alvo. Eu preciso me acordar de manhã dizendo, eu preciso servir o Senhor no que Ele me chamou, mas eu preciso depender dEle para fazer isso. São 2 coisas que têm que andar juntas, dependência e determinação de fazer o que eu sei que Jesus está me chamando para fazer. Então a prática está centrada nisso, no amor a Jesus e no amor às pessoas. Essa é a prática que Ele está nos chamando para colocar em ação. Então, irmãos, ele continua o assunto. É interessante como ele leva para o lado financeiro, e não quero falar sobre parte financeira aqui, mas Paulo continua o texto falando sobre uma questão financeira. Mas ele toca num detalhe que eu queria destacar com vocês aqui, que é o seguinte, versículo 10 e 11, ele fala assim, fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isso não porque eu esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, como a gente já tinha lido. Agora, no versículo 17, ele vai dizer, não que eu esteja pedindo ajuda, pois o que realmente me interessa é o fruto que aumente o crédito na conta de vocês. Então ele estava dizendo, olha, eu estou feliz porque vocês mandaram essas ofertas para mim, mas não porque eu estou precisando de coisas, mas porque isso aumenta o crédito espiritual na conta de vocês. Por isso eu estou feliz. Aumenta o crédito espiritual na conta de vocês. E aí eu fiquei pensando, irmãos, de pessoas que fizeram sacrifícios espirituais no sentido financeiro e experimentaram coisas grandes, sim, coisas grandes. E aí o que acontecia?
a pessoa que estava recebendo fica constrangida, dizendo, olha, por exemplo, eu tive um colega, há muitos anos atrás, lá em 2003, conheci um jovem universitário que veio um ano passar no Rio Grande do Sul, um carioca, veio passar um ano no Rio Grande do Sul para tentar ajudar os universitários daqui a conhecerem Jesus. Como que ele veio? Ele não tinha uma profissão aqui no Rio Grande do Sul. Ele veio simplesmente com ofertas de pessoas que ele foi dizendo, olha, eu vou indo para lá, quem quiser me ajudar a me sustentar um ano lá. E as pessoas disseram, não, eu vou. Até que chega uma mulher, uma senhora, que diz o seguinte, eu quero te ajudar, eu vou te dar toda a aposentadoria, o valor da minha aposentadoria desse mês, eu vou te dar para você poder ir. E ele ficou, mas não vou poder aceitar. Não, vai poder. Tu não está indo para lá, crendo que Jesus vai te sustentar? Sim. Então eu estou te dando esse valor, porque eu sei que Jesus vai me sustentar. E aí, então, aquele constrangimento, mas o que ele tinha em mente? Ele disse, eu aceitei, porque eu não podia tirar a oportunidade dela, de ela poder ter crédito espiritual na sua conta. Ela estava fazendo um sacrifício, estava fazendo um serviço, estava botando em prática uma coisa que vai fazer ela experimentar a presença de Jesus de uma forma qualificada. Então eu não posso, deixar ela perder essa oportunidade. E isso, irmãos, a gente precisa entender, quando a gente faz um sacrifício na prática para Jesus, vem retorno espiritual sempre. Amém? Sempre. Agora, uma outra coisa, quando eu não faço e ocupo o tempo com outras coisas, eu estou perdendo, tenho prejuízo espiritual. Estou pensando, eu perdi valores espirituais porque eu deixei de fazer o que eu sabia que tinha que fazer. Interessante, irmãos, que lá no versículo 18, versículo seguinte, ele vai dizer, recebi tudo e tenho até de sobra, estou suprido desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. Irmãos, ele estava dizendo que a oferta que eles tinham mandado para ele estava chegando diante de Deus como um aroma agradável. E, irmãos, quando a gente faz um sacrifício para Deus, ele sente o cheiro de churrasco. E eu não estou usando isso por acaso. O sacrifício no Antigo Testamento, o que era? Eram animais queimados, em sacrifício. E aquele aroma chega diante de Deus, um aroma agradável, um aroma que agrada a Deus. E Ele derrama da graça dEle, e nós temos mais da presença dEle, quando nós fazemos sacrifícios por causa dEle. Queria voltar um pouco ali para Filipenses 3, no versículo 15 e 16, Paulo diz assim, todos, pois, que somos maduros, tenhamos esse modo de pensar, e se algum de vocês pensam de modo diferente, se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isso Deus revelará para vocês, seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, a gente já sabe o que tem que fazer, a gente já entendeu o que Jesus nos chamou para fazer, só que às vezes a gente volta a pensar nas coisas lá de trás. A gente não está andando de acordo com o que já alcançamos, a gente está andando de acordo com aquelas vontades que a gente tinha lá atrás, com aqueles desejos que a gente sabe que são enganosos, que nos levaram para a miséria emocional e espiritual, a gente volta para aquilo. E Paulo está dizendo, andemos de acordo com o que já alcançamos, vamos para frente, pessoal, vamos para frente. E sabe uma coisa, irmãos, que eu ouvi também de um pregador, nessas últimas semanas, ele disse, olha, o que o nosso inimigo não quer que a gente faça é que a gente comece a andar, que a gente comece a andar na direção daquilo que a gente sabe que precisa fazer. Sabe por quê? Porque depois que você estiver andando, que você estiver correndo, o diabo não consegue te parar mais. Então ele fica te imputando vários enganos, várias mentiras, para você ficar parado, para você não fazer nada, para você não se mover. E aí ele consegue vencer. Agora, irmãos, queria te convidar a você andar de acordo com o que você já sabe, de acordo com aquilo que você sabe que Jesus está te chamando para fazer, botar em prática, experimentar a presença de Jesus de outro nível. Isso vai depender de nós fazermos o que tem que ser feito. Para terminar, eu queria que nós olhássemos um pouco para a vida de Elias, um homem de Deus, profeta, e a história dele está lá em 1 Reis 18,
ele viveu grandes milagres de Deus. E ele tinha uma coragem sobrenatural. Ele esteve lá num monte com 450 profetas de um Deus falso, Baal. E ele desafiou eles dizendo, olha, quero fazer um desafio agora, para ver quem é o Deus verdadeiro. E então agora vocês chamam o Deus de vocês, para que queime esse sacrifício aqui. Então fizeram lá um altar, sacrifício e tudo mais. Chama ele, para que ele mande fogo e queime isso aqui, vai ser um milagre do Deus de vocês. E vamos ver depois o que o meu Deus pode fazer. Diz que eles ficam praticamente um dia inteiro dançando e clamando e se cortando, porque já estavam ali desesperados, sem resposta, não vem resposta nenhuma. E aí então, quando chega a vez de Elias, ele diz, beleza, vamos fazer uma vala aqui em volta, vamos colocar água, tem a lenha, tem o sacrifício, põe água, e põe mais água, e põe mais água, vamos ver agora, e aí faz uma oração, diz que vem fogo do céu de tal maneira, que queimou até as pedras que tinham ali, e lambeu a água que estava na vala em volta. Queimou tudo. E aí o povo começou a dizer, é o Deus de Elias que é o Deus verdadeiro e tudo mais. E aí acabam então matando até os profetas de Baal e etc. Então um grande milagre que Elias vive ali. Logo a seguir você pode ler que Elias faz uma previsão, que vinha chuva. Só que o detalhe é que já faziam 3 anos e meio que não chovia. E aí o que acontece? Vem chuva de fato. Vem chuva de fato. Elias depois vai, então, logo em seguida, para um lugar chamado Jezreel, e lá ele se encontra com Acabe, que era rei da época, e com a esposa dele, Jezabel. Só que daí a história começa a ficar meio estranha, porque Jezabel diz assim, tu fez tudo aquilo lá com os profetas de Baal, eu vou te matar, eu vou te matar. E aí Elias fica apavorado, bate o medo, ele foge, ele faz uma viagem de 40 dias, e se entoca numa caverna, se esconde, medo, por causa da situação. E daí, Deus vai até Elias, Deus se manifesta a Elias lá na caverna, dizendo, o que está fazendo aqui, Elias? Vai lá para fora, eu quero falar contigo. E aí ele sai da caverna e Deus pergunta de novo, o que está fazendo aqui, Elias? Tem missão para ti, Elias? E Deus fala, tem que ir lá, tem missão e tal, a missão que eu tenho para ti é tal. E aí, irmãos, sabe o que eu fico pensando? Por que Elias mudou tanto naquele intervalo ali? Porque depois vocês vão ler que Elias se levanta dali, ele vai então atrás da missão que ele tinha, ele chama Eliseu para ser seu discípulo lá. Interessante que continua vivendo milagres. Ele vai até o rei de novo, e Jezabel, com uma palavra de Deus, que era o seguinte, Deus vai vir e vai destruir todos vocês. E ele vai agora ele é outro. Agora ele é outro, ele vai lá e diz assim, ó, Acabe, Jezabel também, Deus vai vir aqui e vai acabar com todos vocês. Acaba que eles se arrependem, Deus não faz o que tinha prometido e tudo mais. Depois tu continua lendo a vida de Elias, Elias bate com o manto dele no Rio Jordão, o rio se abre, junto com o discípulo Eliseu, e depois então vem um carro, uma carruagem de fogo, separa eles, e Elias é levado aos céus por um redemoinho. Um de 3 homens só na Bíblia que subiram aos céus assim, e as pessoas não viram mais morrer. E, irmãos, esse homem, com uma vida de tantos milagres, teve um hiato ali no meio, de medo, o que aconteceu ali? Saiu da presença de Deus. Saiu, se desconectou de Deus e acabou ficando enclausurado numa caverna, com dúvida, com medo. E aí Deus vai falar com ele e diz assim, é que não sobrou ninguém, Senhor, sobrou só eu que sirvo a ti. E ele está redondamente enganado, tem milhares de pessoas que ainda me servem. Tem milhares de pessoas. E ele estava lá com uma mentira na cabeça, com medo, com dúvida, fechado, paralisado, porque o diabo tinha conseguido enganar ele, tinha se afastado da presença de Deus. Irmãos, talvez nós possamos estar numa situação dessa. Talvez a gente possa estar com dúvida, com medo, paralisado no reino de Deus. E Deus está dizendo, o que está fazendo aí? Precisa se levantar, precisa mudar, precisa fazer o que eu te chamei para fazer. Lembra o que eu te chamei para fazer? Precisa se levantar, precisa partir na direção daquilo que eu te chamei para fazer. E eu gosto de ficar pensando sobre qual era a diferença que tinha entre Elias e Paulo. E aí, voltando ali para o capítulo 13 de Filipenses, Paulo disse uma coisa sobre ele mesmo.
Não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Eu me esqueci já das coisas do passado, quando eu não tinha Jesus. Agora eu olho para Ele, eu olho para Jesus, eu não quero mais ficar pensando em circunstâncias. Mas estou sendo ameaçado. Mas surgiu aquela dificuldade, surgiu aquele problema. Eu não estou olhando mais para as circunstâncias. No passado eu dependia de dinheiro. No passado eu dependia da aprovação das pessoas. No passado eu dependia disso e daquilo. Hoje eu dependo de Jesus. Eu dependo de Jesus. É Ele que é a minha esperança. É Ele que é a minha força. Tudo posso naquele que me fortalece. É nele. Então andemos de acordo com aquilo que nós já alcançamos, irmãos. Andemos de acordo com aquilo que nós já alcançamos. Queria te convidar a você ficar em pé e nós estamos orando juntos agora, por isso que nós conversamos. Talvez você esteja aqui hoje dizendo, realmente eu preciso de paz. Realmente eu estou preocupado, estou ansioso, eu estou com dúvidas, eu estou meio sem saber para onde ir. Eu estou com dificuldade, eu preciso de paz, preciso de paz. Eu queria que você viesse aqui na frente para a gente orar juntos. Eu queria que você viesse aqui na frente. Se você entendeu, se Jesus falou e você disse, eu estou precisando de ajuda, ando muito preocupado, ando muito ansioso, ando muito estressado ou estressada. Eu queria que você viesse aqui na frente para a gente orar juntos. Se foi para ti que Jesus falou, Jesus te convidou, eu queria que você viesse aqui na frente. A gente leu que a oração é que vai mudar esse quadro. E nós vamos orar então, vamos começar orando aqui agora. Talvez você seja essa pessoa. Talvez você tenha ouvido uma coisa de Jesus dizendo, olha, teu pensamento tem estado em tantas coisas, tem uma memória tão boa para tantas coisas, tu precisava colocar mais empenho no teu pensamento nas coisas do meu reino. Talvez Deus tenha falado contigo especificamente sobre isso. Queria te convidar a vir aqui na frente também, para a gente orar sobre isso. Deus te falou naquele ponto ali, dizendo, olha, tu precisava colocar teu pensamento mais na minha palavra, mais nas minhas coisas. Precisava te envolver mais nessa questão intelectual aí com o Senhor. Ou talvez você esteja dizendo, olha, não estou com grandes preocupações, né? Tenho também buscado ouvir a palavra do Senhor, mas eu queria essa presença que tu falou, novo nível da presença de Deus, eu queria mais da presença de Deus. Talvez você tenha dito, olha, isso aí eu queria viver, eu acho que tem algumas coisas que Deus me falou para eu fazer que eu não estou fazendo, eu quero a partir de hoje determinar no meu coração que eu vou fazer, coisas que Jesus já me pediu, eu não tenho feito. Eu queria te chamar para você vir também, nós vamos orar por essas 3 coisas que Deus falou com a gente hoje. E a gente possa experimentar, irmãos. Orei durante, até agora, tenho orado ao Senhor que Ele nos ajude a experimentar mais da presença dEle, uma presença maior, um nível de presença. Eu acredito que aquela presença que Moisés experimentava, a gente pode experimentar. Então eu queria que nós orássemos sobre isso hoje. Queria que você já começasse a orar agora, que você estivesse orando. Se você não veio aqui na frente, que você orasse pelos irmãos que vieram, para nós estarmos de fato encontrando o Senhor de uma forma especial hoje.